O filme Dogman, da DreamWorks, é um sucesso absoluto e sabemos o que isso significa. Dogman 2 agora se tornou uma realidade. Mas quando o filme lança, qual vai ser a história? Vai ser o último filme? Essas são algumas perguntas que podemos deduzir a partir de agora. Vem comigo! Dogman! O primeiro filme de Dogman conta a história de um monte de livros de Dogman em um filme só. Ele pega vários momentos desde a primeira história de origem de Dogman e mistura muitas coisas de outros capítulos selecionados dos livros 1 ao 3. O filme foca no peixe telepata Flip como o primeiro vilão principal e mostra uma parte considerável da jornada de redenção do gato malvado Pitey, que não tem paciência para lidar com seu pequeno clone que acaba chamando ele de papai. Só que, cara, eu não sei se você conhecia Dogman antes do filme sair ou antes de ver esse vídeo, mas os livros do policial canino vão longe. Atualmente são 13 livros, cada um deles com mais de 200 páginas, então fazer mais um ou até 3 filmes de Dogman é completamente possível. Porém, seria um trabalho difícil da equipe de produção decidir quais arcos dos quadrinhos valem a pena serem feitos numa animação de grande orçamento como essa. A vantagem que os quadrinhos têm é que a leitura de um livro de Dogman é muito rápida e ainda tem muita coisa que você consegue imaginar acontecendo entre um quadrinho e outro, e nem sempre isso se traduz bem para um filme, né? Então pegue suas máquinas de clonagem, porque hoje vamos avaliar todos os fatos que sabemos que com certeza vão acontecer no próximo filme de Dogman, aqui no canal Planeta Teen. Com o fim de Dogman, já entendemos bem para onde é a jornada de Pitey. O gato está caminhando. Ele começa o filme como sendo o vilão principal, mas depois de comprar uma máquina de clonagem na internet e perceber que seu clone foi feito como a versão dele mesmo filhote, ele tenta abandonar o gatinho e a culpa logo faz com que ele volte atrás na decisão e passa a se importar com ele. Ele vai basicamente de um vilão otário para um mocinho otário, porque mesmo se sacrificando para salvar o pequeno Pitey, ele ainda grita muito com ele, e tem o pavio extremamente curto. Ainda é um trabalho em progresso até se tornar totalmente num pai amoroso, mas já dá para entender perfeitamente que esse é o processo que vai acontecer com ele, certo? Por isso que a pior coisa que um filme continuação pode fazer é nos contar algo que já sabemos, porque isso deixa a história muito chata e previsível, porque não tem nenhuma novidade. E como eles já mostraram o pai dele no último filme, resta pouco a ser descoberto sobre seu passado, e temos que ver apenas o que ele vai fazer em seguida. Porém, no livro Alturas Maternas, vemos o Pitey dar uma entrevista exclusiva para o noticiário da Sarah Hatoff, contando a sua jornada sob seu próprio ponto de vista. E nisso, nós aprendemos algumas informações novas que nunca tinham sido reveladas, como a aparência de sua mãe, e também o momento de seu falecimento, que foi o que levou ele a virar um órfão, já que Crude havia abandonado eles antes disso. E essa seria uma forma de adaptar para o filme o resto da história de Pitey. Começa o filme com essa entrevista, como se fosse depois de tudo, e aí o filme inteiro é como se fosse suas lembranças do que ele está contando na entrevista. E isso é perfeito, porque conecta com Crude, que também está envolvido nessa história, e com o vilão principal de Pitey, e um dos mais queridos de Dogman, que é o Pig, o porco gênio. A história de Pitey é muito bonita, não acha? Se você também ama esse vilão bonzinho, digite #Pitey nos comentários pra gente saber. E para esse filme funcionar bem, a única opção de vilão é realmente Pig e seus comparsas chamados de Pulgas. Isso seria pegar diretamente os acontecimentos do livro O Senhor das Pulgas, que seria exatamente o próximo livro da lista, continuando de onde o primeiro filme parou. Pig é a escolha certa de que estará no próximo filme não apenas porque ele é um dos melhores vilões de Dogman, mas porque ele está 100% conectado com a história do passado de Pitey. E ele é o responsável pelo empurrãozinho que faltava para o gatinho bondoso ter se tornado um vilão tão famoso no mundo de Dogman depois de adulto. Depois que sua mãe faleceu, Pitey foi parar num orfanato, e é meio que nessa época que ele entra para o grupo de escoteiros, onde conhece Pig e os Pulgas pela primeira vez, todos filhotes ainda. Só que Pig e seus minions tinham muita inveja de Pitey, porque o gatinho sempre vencia todos os prêmios de maior bondade e atos bondosos mais da hora que os escoteiros davam aos seus melhores membros. E isso deixa eles pistola, cheio de inveja. E é nisso que, assim que eles têm a chance de ficarem longe do instrutor, os Pulgas atacam Pitey, e depois ainda culpam o gatinho de toda a zona que a luta causou, o que acaba com sua reputação e tira dele a última coisa que ele tinha como propósito de vida.
E é aí que ele começa a pensar como o vilão que conhecemos, pois ele se vinga dos pulgas e acaba com a reputação deles de uma forma tão vilanesca que todos eles são presos e agora, depois de adultos, eles escaparam da prisão e querem vingança. E essa pode ser a história que Pete está contando para Sarah Haytoff na entrevista. Sendo bem sincero, eu não espero que Dogman vire uma super franquia com vários filmes ano após ano. Primeiro porque os quadrinhos já têm fim, e segundo porque, como eu já disse antes, não seria tão interessante em formato de filme ficar adaptando cada quadrinho individualmente. Por isso que o primeiro filme acertou tão bem, inclusive, porque ele pegou vários livros e compilou tudo num filme só, e ainda conseguiu fazer um filme bem curto, porque se você pegar tudo o que acontece em Dogman, livro após livro, no formato de filme parece que aparecem várias gorduras na história. Sabe quando o filme parece que não vai pra frente e fica chato de assistir? Pois é tipo isso. Por isso que eu acho que se um Dogman 2 for sair, o que é extremamente provável, ele seria o último filme, já que compreendemos bem onde a história de Pete vai parar. E Dogman não tem um arco de desenvolvimento tão profundo assim. Dogman é apenas Dogman, o tempo inteiro. Por isso que o maior coração da história é Pete mesmo. E se você quer entender mesmo por que Pete é a âncora emocional de Dogman dessa forma, separamos um vídeo sobre isso no card ali em cima para você assistir depois que terminar esse vídeo. Não sei se você sabia, mas Dogman é uma criação, obviamente, do autor Dave Pilkey, mas dentro das histórias em quadrinho que ele escreve, ele criou 2 personagens que são os autores de Dogman dentro daquele mundinho, que são os garotos George e Harold. Esses 2 garotos também são responsáveis por criar outro personagem famoso e que já se tornou um filme de sucesso da DreamWorks e uma série de TV da Netflix com 3 temporadas que é o Capitão Cueca. Vendo como a indústria do cinema anda hoje em dia graças aos filmes da Marvel, eu não acho nem um pouco difícil algum tipo de crossover em que o Capitão Cueca aparece para ajudar de alguma forma. Ou no mínimo uma referência ou aparição especial em uma cena ou uma piada. Visto como o foco seria contar a história de Pete e o Capitão Cueca não aparece durante esses momentos nos quadrinhos, acho que não seria uma boa ideia ele intervir de uma forma significativa. Então por isso apenas um cameo já tá ótimo. Não acha que faz sentido também? Se isso fez sentido, então assine o canal e ative o sininho das notificações, para não perder mais vídeos sobre seus desenhos favoritos. Se usarmos a lógica como base, não é muito difícil imaginar que as possibilidades para o futuro de Dogman são as seguintes. Um filme Dogman 2 lançando lá por 2027, e depois disso, uma série da Netflix no mesmo estilo da série do Capitão Cueca, inclusive com a presença de George e Harold. A série poderia ser um reboot contando toda a história do início com um estilo diferente de animação, e por ser em formato de série, faria muito mais sentido ter todas aquelas gordurinhas narrativas que eu tinha falado que não poderiam entrar num filme. Seria inclusive legal de ver o George e o Harold escrevendo essas histórias, pois cada livro de Dogman é referente a um clássico da literatura que os 2 meninos estão lendo na escola. Como Um Conto de 2 Gatinhos é um conto de 2 cidades e O Senhor das Pulgas é O Senhor das Moscas. Ou a segunda alternativa é que façam apenas o filme e encerre por aí. E a terceira e pior alternativa é que Dogman tenha se encerrado já no primeiro filme, o que eu acho muito improvável. E você, acha que temos mais Dogman pela frente? Então veja esse vídeo de Dogman que separamos pra você. É só clicar na tela e ir assistir. Te vejo lá.